Boa tarde, turma. Hoje vamos fazer uma revisão daquilo que a gente estudou nesse segundo período, alguns assuntos. Então vamos lá. Retornamos e aprofundamos o estudo das figuras geométricas, conhecidas como sólido geométrico. Nós fizemos também o estudo das regiões planas e dos contornos. Tá bom? Então o que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são figuras que possuem três dimensões, né? Podem ser chamadas do quê? Figuras tridimensionais, para apresentarem três dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento, largura e altura. Né? Sólidos geométricos também são figuras também conhecidas como figuras 3D, tá bom? Da ideia de profundidade, da ideia de que esses objetos estão saindo da tela. Né? As regiões planas. Bem, as regiões planas também elas são conhecidas como figuras bidimensionais. Bidimensionais por apresentarem duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? Comprimento e largura. Bom? E o contorno? Contorno são figuras que possuem apenas uma única dimensão. Qual é essa dimensão? Comprimento. Bom? Então aqui a gente só observa os lados. Ó. Contorno é apenas os lados de uma figura plana. Então aqui nós temos apenas comprimento. Bem, como pode cair na prova de vocês? Eu posso colocar algumas figuras misturadas. Eu vou pedir para vocês dizerem quais são os itens que são sólidos geométricos, que são regiões planas e que são contornos. Né? E vai lembrar que esse conteúdo aqui, ó, esse material todo, eu vou deixar na escola o material impresso. Vou dizer o dia que é para vocês irem buscar, porque as provas que vocês forem buscar vai estar anexado com esse material aqui de revisão, tá bom? Então vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, sobre os sólidos geométricos, a gente retornou esse assunto destacando dois grupos, poliedros e corpos redondos. Tanto poliedro como corpos redondos, eles são o quê? São sólidos geométricos, tá bom? Qual a diferença entre poliedro e corpo redondo? A diferença entre eles é que o poliedro possui somente faces, ou seja, partes planas. Né? O corpo redondo ele possui o quê? Partes, superfícies arredondadas, curvas que permitem que ele role com facilidade. Né? Bem, como é que a gente vai trabalhar esse assunto? Eu posso colocar alguns objetos misturados, alguns poliedros, alguns corpos redondos, e vocês vão classificar em poliedros os corpos redondos, tá bom? Entre os poliedros que a gente estudou, a gente pode destacar quem? Pode destacar os prismas e as pirâmides. Tanto o prisma como a pirâmide, eles estão dentro do grupo de poliedros. Poliedros são objetos que possuem somente face, não é isso? Então nós temos aqui os prismas. E qual é a característica principal dos prismas? Os prismas possuem laterais com formato de quê? De um retângulo. Então possui faces laterais retangulares ao redor. O que vai mudar é o que? A base. Né? A base, se for um triângulo, vai ser prisma de base triangular. No caso aqui nós temos o que? Um pentágono em cima e embaixo. Né? Tanto em cima como embaixo são iguais, né, as figuras. Então aqui, como é um pentágono, vai ser chamado de prisma de base pentagonal. As pirâmides, uma característica comum entre elas é que todas elas possuem faces laterais triangulares. Né? O que vai mudar é o que? É a base. Né? Aqui é uma pirâmide de base que? Pentagonal. O formato da base é pentagonal, é um pentágono. Né? Do mesmo jeito, o prisma aqui é um pentágono, vai ser prisma de base pentagonal. Pirâmide, aqui tem um pentágono, vai ser pirâmide de base pentagonal. Na atividade eu não sei bem como eu vou cobrar. Né? Eu posso colocar qual é a característica principal dos dois, né? A característica comum do prisma e da pirâmide é que ambos são o quê? São sólidos geométricos. Ou que ambos são o quê? São poliedros, porque possuem somente partes planas. Ok? Agora para a terceira imagem aqui.
Bem, reconhecemos em embalagens, objetos, construções, a forma de figuras geométricas que a gente conhece como sólidos geométricos, né? Ou seja, existem alguns objetos ao nosso redor e esses objetos eles possuem formas, né, de sólidos geométricos que a gente estudou, né? Por exemplo, a bola de elástico, ela tem a forma de quê? Tem a forma de uma esfera, não é? O bloco de cimento. O bloco de cimento aqui a gente pode observar todas as faces retangulares. Vai lembrar o que? Vai lembrar um paralelepípedo. Paralelepípedo, ou também chamado de bloco retangular, né? Então é fácil de identificar que esse objeto tem a forma de um paralelepípedo. Aqui esse chapéu tem um formato de quê? De um cone, né? Você pode observar que tem algumas características comuns. Essa lata de biscoito é um objeto. Esse objeto ele tem forma de quê? De um cilindro, né? Que é redondo em cima, redondo embaixo, né? E a lateral ela é toda redonda. O cubo de papelão. O cubo de papelão o nome já está dizendo. Tem o formato de quê? De um cubo. E a pirâmide hieróglifos. Pois se vocês quiserem pesquisar a respeito disso, basta entrar na internet. Então, a pirâmide tem um formato de quê? Né? Tem o formato de uma pirâmide, né? Como já está dizendo. Pirâmide com hieróglifos. Que eu acho que deve ser essa escrita que está ao redor, né? Então, na atividade como é que eu posso cobrar na atividade, né? Na avaliação? Posso colocar alguns objetos e vocês vão dizer qual forma que esse objeto tem, né? Ele vai lembrar que sólido geométrico, né? Então eu posso colocar, por exemplo, um tijolo, como tijolo. Aqui, qual é a forma desse tijolo? É um paralelepípedo, né? Lembra um sólido geométrico chamado paralelepípedo, ok? Vamos passar aqui para a próxima imagem. Lembrando que esse material aqui eu vou deixar ele anexado com a avaliação de vocês, tá bom? Vimos também, né, que ao planificar ou desmontar, né, que chamamos a casca, que é o sólido geométrico, as partes planas do sólido geométrico, né, de alguns sólidos geométricos, obtemos o que? As regiões planas, né? Planificar significa o que? Desmontar o sólido geométrico. Nós temos aqui um cubo. O cubo ele possui somente faces o que? Formato quadrado, não é isso? Então quando a gente desmonta, é lógico que ele vai ter o que? Faces quadradas. Então para identificar a planificação de um objeto, né, como esse aqui, a gente tem que observar essas partes planas aqui, ó. Observe-se que tem 6 faces de formato quadrado. Então aqui vai lembrar um cubo, tá bom? Então, observe que tem uma região que quadrada, tá bom? Vimos também, né, que ao planificar ou desmontar, né, que chamamos a casca, que é o sólido geométrico, as partes planas do sólido geométrico, né, de alguns sólidos geométricos, obtemos o que? As regiões planas, né? Planificar significa o que? Desmontar o sólido geométrico. Nós temos aqui um cubo. O cubo ele possui somente faces o que? Formato quadrado, não é isso? Então quando a gente desmonta, é lógico que ele vai ter o que? Faces quadradas. Então para identificar a planificação de um objeto, né, como esse aqui, a gente tem que observar essas partes planas aqui, ó. Observe-se que tem 6 faces de formato quadrado. Então aqui vai lembrar um cubo, tá bom? Então, observe que tem uma região que quadrada, tá bom?